nós temos feito esse trabalho já há algum tempo de trazer todo o PJE para a arquitetura do Kazoo, para essas telas novas. E nós vamos conversar aqui sobre algumas telas que não são utilizadas, não são normalmente de uso comum, corriqueiro por todos, mas que são telas que ainda estavam no painel antigo. Algumas são usadas por todos, outras só por administradores, nós vamos mostrar aqui. Então, nós fizemos a opção de, ao trazer essas telas, nós fizemos 3 opções. Telas que são padronizadas pelo CSJT, que não há alteração no regional das telas, elas ficarão na wiki do PJE. Telas que não há também nenhuma alteração por parte do usuário, mas que pode haver alterações corriqueiras, como o CEP, por exemplo, ficarão no relatório do SAL. E outras telas em que pode haver alguma alteração normalmente por parte dos administradores, ficarão no próprio PJE. Vamos mostrar aqui então para os senhores aqui essas telas. Então, a primeira tela que foi trazida é a tela de bairro. Essa tela, ela é atualizada pelos correios, né? A gente pega da base de CEPS essa tela. Aqui é como ela era apresentada no painel antigo, acesso somente para os administradores, e nós trouxemos essa tela para o PJE, e ela pode ser consultada agora por todos os perfis. Tá? Como eu disse, ela é atualizada regularmente com a base dos correios, o tribunal não faz alterações aqui, porém, se o usuário, qualquer usuário queira fazer uma consulta para saber os bairros cadastrados no PJE, isso tem uma relevância principalmente para a central de mandados, né? Agora pode ser consultada. Outra tela muito similar é a tela de CEP, também atualizada regularmente, ou automaticamente pelo PJE. Essa era a tela antiga, também só acessível para os administradores, e nós fizemos um relatório no SAL com essa tela. Os senhores podem ver aqui, temos alguns filtros como parâmetro, como CEP, município, bairro, logrador e complemento, né? Nós podemos fazer os filtros aqui, é exportado o relatório. Não sei se vai haver alguma utilidade, mas, de qualquer maneira, poderemos consultar os CEPs cadastrados e verificar, por exemplo, alguma inconsistência, né? Numa intimação que tenha sido feita, uma postal. Também trouxemos algumas telas das tabelas básicas judiciais. São telas que eram visíveis somente pelos administradores também. Peguei aqui de exemplo a tela que trazia dados de etnia. São dados que vieram do PJE do CNJ e que são utilizadas em alguns pontos do sistema e são informações que ficavam dentro do PJE. Esse tipo de tela ela é alterada somente pelo CSJT, o tribunal não tem qualquer ingerência nela, e esses dados servem somente para informação. Então, nós pegamos algumas dessas telas e colocamos na wiki do PJE. Aqui eu coloquei alguns endereços, nós trouxemos, por exemplo, assunto, etnia, escolaridade, tipo de parte, estado civil. Nós colocamos já na wiki essas telas. Aqui no cantinho direito, os senhores podem ver um exemplo de como ficou. É uma tela bem simples, né? Mas são dados que o PJE utiliza em algum momento. E aqui nós trouxemos uma tela nova, um relatório no SAL que nós fizemos. É um relatório de funcionalidades por papel e tipo de petição ou documento. A tela é acessível a todos os usuários. Então, o exemplo trazido aqui é uma tela, nós fizemos a autuação, funcionalidade da autuação, por exemplo, e aqui nós podemos ver o papel que utiliza essa funcionalidade, qual é a funcionalidade, os tipos de documento que aparecem nessa funcionalidade, seu código na tabela processual unificada, se é um documento principal em HTML, se é algum documento principal em PDF, ou se pode entrar como anexo. Essa tela também, como eu falei, acessível a todos. Outra tela trazida foi a tela de petição ou documento.
essa tela no painel antigo, acessível também somente a administradores. Ela traz basicamente todos os documentos existentes no PJE e qual a sua utilização. Ela continua hoje acessível só para administradores, tá? Na arquitetura KZ. Então, ela traz aqui o ID desse documento, se está ativo, o nome do documento, se é usado como petição ou como documento, como PDF, como HTML ou PDF, o seu código na TPU, se é público, ou seja, se está disponível para ser vista na consulta pública a todos, e aqui esse último ícone, que é o de detalhes do documento. Quem é administrador vai lembrar, eu tinha várias abas ali, se funcionava para primeiro e para segundo grau, né? Tinha os papéis que são associados a esse documento. Agora, nessa tela seguinte, eu consigo ver os papéis associados. Não haverá mais alteração, isso também está padronizado pelo CSJT, não haverá mais alteração de documentos e os papéis que podem acessá-lo, né? Mas aqui nós podemos fazer a consulta nessa tela clicando na lupinha. E trouxemos o relatório que será, sem dúvida, o mais útil, né, para todos, que vai ser o relatório de processos. Esse relatório de processos, ele juntou dois relatórios que nós tínhamos no painel antigo, que eram acessíveis também a todos. Um é o relatório de consulta de localização de processos, que no menu da KZ se chama tarefas, e outro é o relatório de processos, que já existia na versão no painel antigo também, e onde se podia fazer a pesquisa por diversos tipos de filtro. Esses dois foram juntados em um só. E nós ficamos com o nosso relatório de processo. Nós podemos ver aqui que temos vários filtros a serem utilizados, mais filtros do que nós tínhamos antes. Então, a parte representante, CPF, CNPJ, número da OAB de advogado, isso a gente já tinha, assunto também já tínhamos. Incluímos aqui o chip, eu vou poder filtrar pelo chip, eu vou poder filtrar pela fase em que esse processo se encontra, eu vou poder filtrar pela tarefa em que o processo se encontra, o responsável da atividade. São novidades que nós trouxemos aqui, juntados a outros filtros que já tínhamos no painel antigo. Esse relatório foi trabalhado com muito cuidado pela equipe técnica da CTPJE, porque a ideia era deixar tudo liberado, mas isso poderia trazer potenciais prejuízos à performance do sistema. Então, nós colocamos alguns filtros obrigatórios para que esse relatório pudesse funcionar perfeitamente e não atrapalhasse a performance do PJE, porque senão não adianta muito a gente ter um PJE funcionando mal por causa de um relatório. Aqui, se eu sou um usuário interno, como já era no painel antigo, eu só verei processos do meu órgão julgador. Como administrador, eu consigo ver processos de todos os órgãos julgadores. Então, esse é um exemplo de um resultado desse relatório. Aqui nós pegamos o filtro pela tarefa de aguardando inclusão em pauta ou sessão, e nós vemos que ele lista o número do processo, sua classe, autuação, o órgão julgador colegiado, no caso do segundo grau, relator do processo, também no caso do segundo grau, os polos ativo e passivo, terceiros, se houver, né? A tarefa atual, a fase em que o processo se encontra, né? No segundo grau em andamento ou arquivado, ou em andamento ou baixado, e em primeiro grau, execução, conhecimento, liquidação e arquivado, né? No primeiro ícone, nosso ícone aí do ET, do KZ, né? Ele abre, se eu fizer uma pesquisa e o processo estiver no meu órgão julgador, ele vai abrir os detalhes do processo diretamente desse relatório, uma coisa que nós não temos hoje também no painel antigo, nós teremos essa possibilidade. Se o processo não for do meu órgão julgador,
ele vai diretamente para a consulta pública e lá eu poderei fazer a pesquisa. O administrador, por óbvio, sempre entrará na consulta pública, mas nem essa possibilidade havia no relatório atual. Esse último menu aí do hambúrguer, né, nós já tivemos aí uma discussão aqui no chat, hambúrguer, sanduíche, 3 tracinhos, chamem como preferir. Esse último item, ele vai abrir o histórico de tarefas. Histórico de tarefas que já existe hoje no menu das tarefas, eu já acesso o histórico de tarefas, eu vou poder acessar também aqui por essa tela. E a grande utilidade, uma das grandes utilidades desse novo relatório, que eu vou poder exportar um relatório, desse relatório eu vou poder exportar em formato CSV, que pode ser aberto no Excel, no BR Office Calc, né? Eu posso abrir esse relatório. Fizemos uma limitação também em 2.000 registros, né? Também por questões de performance, mas vai ser uma parte dentro do PJE em que nós podemos extrair um relatório. Esse relatório foi pensado inicialmente no formato do SAL, ainda será desenvolvido para existir no SAL, mas por limitações técnicas atuais, ele está dentro do PJE. Mas mesmo assim, ele terá a possibilidade de eu fazer a exportação e o usuário gestor, principalmente, vai poder fazer um controle das tarefas de acordo com os filtros que ele escolheu, um controle de processos, uma busca para uma informação à presidência, à corregedoria, né, a Corregedoria Nacional. A gente vai poder utilizar isso daqui de diversas maneiras, né? É uma necessidade que eu acho que existia no PJE, nós vamos poder fazer isso aqui. Então, como eu já falei, apresento os processos daquele órgão julgador. Se eu tiver em segundo grau e eu estou no órgão julgador do desembargador fulano de tal, ele vai me trazer os processos do meu órgão julgador, estejam ele na turma, na sessão especializada, no pleno, né? Eu vou poder ver todos os processos do meu órgão julgador e não somente da minha localização, do meu par órgão julgador e órgão julgador colegiado, mas eu poderei ver processos de todos os órgãos julgadores colegiados, desde que seja do meu órgão julgador. Da mesma maneira, se eu estou logado como órgão colegiado, eu poderei ver os processos de todos os órgãos julgadores, tá? Que são do meu órgão julgador colegiado. Como falamos também, por questões de performance, eu tenho que selecionar ao menos parte ou representante, número do processo, CPF, CNPJ, OAB, tarefa, órgão julgador colegiado, relator ou responsável pela atividade. Então, tem que ter ao menos um desses filtros e daí eu posso combinar com outros, né, para poder fazer a pesquisa. E a pesquisa, simplesmente pelo número do processo, ela vai trazer processos de qualquer OJ, tá? Como era na tela de tarefas, muito comum, por exemplo, no segundo grau, é recebido um processo por determinado gabinete, vê-se ali no decorrer do processo que ele está vinculado a um outro processo, que para a gente descobrir aonde está aquele outro processo, podemos fazer a pesquisa na consulta processual, que já existe, e poderemos fazer também aqui dentro desse relatório de processos. Também é muito comum no segundo grau que o processo que eu, por engano, mandei para a turma, e aí sumiu do meu painel, e onde é que foi esse processo, ou para análise de recurso, também vou poder continuar utilizando essa tela e vai me aparecer aonde está esse processo e qual a localização dele. Por fim, nós pegamos um relatóriozinho também que ficava escondido ali na tela de tarefas, né? Tinha uma segunda aba na tela de localizações, melhor dizendo, que era a quantidade de processos por tarefa. Então, eu conseguia ver quantos processos tem naquela tarefa ali no meu órgão julgador, como administrador em qualquer um deles. E esse relatório ele veio para o SAL também, e aqui eu vou poder ter vários parâmetros. O fluxo em que se encontra, qual o agrupamento, né? Nossos agrupamentos ali da tela
do painel do usuário, eu posso filtrar por ali, eu posso filtrar pela tarefa, selecionar um órgão julgador, selecionar um órgão colegiado, né? E quantidade mínima e máxima de processos. Então, por todos esses filtros, eu vou conseguir ter um raio-x aí do meu setor, por exemplo, né? Eu quero saber quantos processos estão em cada tarefa ou em cada agrupador, e eu vou poder ter aqui um raio-x do meu setor. Também vai ser muito interessante para os gestores poderem utilizar esse novo relatório. Então, rapidamente, é o que eu tinha para mostrar para os senhores, né? Espero que possam utilizar bem esses relatórios. Não são utilizados todos os dias, mas, eventualmente, há necessidade da gente utilizá-los e eu creio que serão importantes, principalmente para o gerenciamento do setor.